Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. Ai, as pessoas, né, devido à falta de méritos, né, que devido à falta de punho espiritual, que produz uma falta de discriminação, elas se tornam pessoas, né, mesquinhas que desperdiçam uma oportunidade, né? Elas ficam somente atrás de segurança e prazer e de modo adármico, muitas vezes de modo adármico. Elas cometem suicídio espiritual sem saber e perdendo uma grande e preciosa vida humana, uma grande oportunidade, né? São pessoas indiscriminadas devido aos gunas de Maya que embotam o intelecto humano de modo tal que ele não tem a sensibilidade de compreender Deus, o Criador. Não somente isso, Krishna nos diz que as pessoas desenvolvem naturezas, tendências demoníacas, acabam se envolvendo em problemas, porque quando eu vivo a vida simplesmente governada pela busca de prazeres sensoriais e segurança, eu acabo descobrindo que, por mais que eu obtenha e ganhe, eu nunca me sinto realmente satisfeito e seguro. Então, o indivíduo ele começa a ver assim, eu pensei que se eu tivesse R$ 1 milhão eu estaria seguro e satisfeito, agora eu tenho 1 milhão e eu descobri que eu preciso de 5, né? E aí vai. E você nunca vai encontrar alguma coisa que realmente te dê essa satisfação e segurança. E você vai começar a violar o Dharma inevitavelmente, porque se você não encontrou jogando, né, fazendo parte da vida, seguindo as regras do jogo, né, as regras sociais, as regras profissionais, as regras dos negócios, né, você começa a trapacear. Por meios incorretos, eu vou querer mais, na esperança de que mais talvez possa me dar aquela satisfação, segurança e prazer que eu estou buscando, felicidade. Eu vou buscando caminhos, atalhos, que eu vou comprometendo ainda mais a, a minha a minha capacidade discriminativa, comprometendo, né, o meu corpo, mente complexo, até que eu tenha uma mente totalmente perturbada. Essa mente consciente, essa mente humana, né, será, né, danejada, danificada, né, comprometida. Essa consciência humana se torna o quê? Embotada. Mais para frente. Eu coloquei humana, né, a mente consciente, a consciência humana, para as pessoas não fazerem confusão. Eu sou meio chatinho com as palavras. Pensar, mas a consciência, ela não tem nenhuma característica, atributo, qualidade. Aí a consciência humana é que se torna embotada, devido ao quê? Excesso de tamoguna. E ela se torna mais embotada, e aí eu fico até preguiçoso, mas ainda assim eu quero mais. E aí eu começo a declinar, me torno uma pessoa extremamente corrupta e decadente, né? E cometo o suicídio espiritual, sem saber, naturalmente, né? Quando a minha vida é somente direcionada para artha kama, segurança e prazeres, satisfações sensoriais, entretenimento, dizem, né? Inevitavelmente eu me tornarei uma pessoa adármica. O adharma irá começar porque eu não integrei a busca pelo Dharma,
porque eu nem entrei em contato com as leis do Criador, porque eu rejeitei o Criador como algo simplesmente inexistente, um mito, uma fantasia de pessoas infantis. Né? Então, inevitavelmente, se eu estou focado somente no materialismo, né, na busca humana por segurança e satisfações sensoriais, eu inevitavelmente me tornarei uma pessoa dármica, inevitavelmente eu chegarei num extremo que o Krishna colocou aqui, eu desenvolvo, né, uma natureza, características demoníacas. Eu serei destruído espiritualmente, tudo porque eu não tive o punha e a sensibilidade para compreender que existe um princípio inteligente regendo e governando tudo o que existe dentro do âmbito da nossa experiência humana. No capítulo 3 do Gita, nós vimos o Senhor Krishna dizendo para Arjuna: é o desejo, é a raiva, tudo isso é nascido dos gunas de Maya. Do Rajoguna você vai ter desejo, e o desejo vai trazer a fantasia de que você possa ver o que você quer, as suas fantasias serão obstruídas e contrariadas, e você vai se sentir irritado, raivoso, né? Tudo isso nasceu dos gunas de Maya. Você vai se tornar um consumador insaciável, nada irá satisfazer você. Você se tornará um ser pecaminoso, insaciavelmente pecaminoso. Saiba que isso é o seu principal inimigo nesta vida. Então, qual é o principal inimigo de todo ser humano? O desejo indiscriminativo por objetos de segurança e prazeres sensoriais. Não que não possamos buscar objetos de satisfação, entretenimento e de segurança, mas de modo discriminativo. Se nós sabemos discriminar os nossos desejos por segurança e prazeres, serão em harmonia com o Dharma. E se nós formos discriminativos, nós não paramos nos desejos por segurança e prazeres, mas nós estendemos o campo dos meus objetos de desejo para o Dharma e depois para Moksha. Esta é uma mente realmente discriminativa. O desejo indiscriminativo é o seu inimigo principal. Por quê? Estou colocando discriminativo, indiscriminativo, porque o desejo não é o problema. Porque mesmo o Lord Krishna diz, nós vimos isso recente, eu sou o desejo e não violação do Dharma. Eu sou o desejo em total harmonia com o Dharma. Muitos problemas virão, a doença do samsara e o indivíduo irá ser destruído espiritualmente por causa dos gunas de Maya. Rajoguna indiscriminativo irá produzir ao seu lado muito tamoguna. Os problemas virão e as pessoas se tornam sempre mais miseráveis e infelizes. Mas nós temos que levar em consideração que existem pessoas que chegam aqui com punha espiritual. Existem pessoas que chegam aqui com uma capacidade espiritual discriminativa entre Dharma e Adharma. Então, não falemos somente do aspecto negativo do Jiva-Atma e dos nascimentos sem méritos que impediram que o indivíduo entrasse em contato com o Criador, mas agora, nos versos seguintes, nós falaremos sobre os indivíduos com punha espiritual que reconhecem, né, a natureza de Deus tal como nós aqui do Vedanta Brasil. Ó Arjuna, no verso 16, ó Arjuna, 4 tipos de pessoas virtuosas se rendem, compreendem a minha natureza, né,
e aceitam, né? Aceitam com gratidão as experiências que eu as facilito, porque Shuar é um facilitador, ele vai, né, nos dar de volta aquilo que nós plantamos como semente. Semente das minhas palavras, atitudes e ações irão produzir as minhas circunstâncias de vida. Oh, Arjuna, 4 tipos de pessoas virtuosas se rendem a mim. Agora ele está aprendendo as pessoas que compreenderam que existe em Deus. E isso foi devido a quê? Punha espiritual, punha religioso, virtudes, méritos. O aflito, ele fala 4 tipos de pessoa: aquele que está em aflição, em dor, o buscador de riqueza, o buscador de conhecimento e o Yani, o sábio, ou Arjuna. Aqui, então, o Cristo está apresentando 4 estágios de Dharma, de Bhakti. Bhakti é um sentimento que se desenvolve dentro do âmbito deste relacionamento entre a criatura e o Criador, que inicia a modo mais infantil, né, mais grosseiro, e vai crescendo, né? 4 estágios ou 4 tipos de buscadores, né? Considerando que existem algumas outras pessoas que têm algum punha, então Arjuna, Krishna, ou Arjuna, em oposição a todos os violadores de Dharma, né? Nós temos os bhaktas, e esses bhaktas são classificados em 4 tipos. Quais são esses tipos? O número 1 é aquele que busca segurança e prazeres, né? E eles, sempre que têm os seus desejos obstruídos, e sempre que enfrentam crises violentas ou adversidades, neste momento de crise, eles se tornam devotos de Deus, eles se lembram de Deus quando estão em dificuldade. Bhaktas em crise significam o quê? Quando há uma crise, não para o Senhor, quando há uma crise, para eles, os Bhaktas, de repente, a devoção aparece tal qual a crise do meu tio que ficou velho e, de repente, ele começou a pensar em se aproximar de Deus. Remova esse medo da morte, Senhor. Reserve um pedacinho, um terreninho, um lote no seu paraíso, porque eu quero viver eternamente. E eu ouvi dizer que a vida eterna somente é possível, né, com você. Remova essa dor da mortalidade, que é pior do que uma dor de dente. Tire-me deste oceano do samsara. Eu procuro estabelecer um contrato. Eu lembro de você, mas você precisa remover esses papas mais difíceis, né? Salve os meus negócios, né? Salve, né, a minha saúde, né? Tudo isso. Então, tem o Bhakti comercial, o Bhakti das empresas. Então, tem um monte de classificações, mas são indivíduos que fazem um contrato com o Ishvara: eu vou fazer isso, eu vou fazer tantos pujas, vou fazer, né, esses rituais. É alguma coisa muito anterior ao espírito do Bhakti Karma Yogi, que é um Karma Yogi, é um Bhakti muito mais elevado. Krishna nos chama de arta, uma pessoa em perigo, em dificuldade. Isso começa desde a infância. Sempre que temos uma dificuldade, uma crise, um exame, nós estudamos adequadamente, mas nós nos voltamos para o Senhor para pedir a remoção dos obstáculos que possam impedir o meu sucesso. O Senhor resgatará as pessoas quando elas estiverem em perigo, desde que as pessoas genuinamente tenham, né, estabelecido esse espírito de reverência, gratidão e apreciação.
Existem 6 exemplos de nossas escrituras para mostrar que o Senhor resgata as pessoas quando elas estão em crise. Se essa pessoa se render à compreensão do Criador, o Senhor tem um título especial, né? Então, o Senhor de gestão de crises. E quem são os exemplos? Então, tem diversos exemplos, né, das nossas Puranas, Scriptures, né, que falam sobre esse Bhakta número um, né? Tem uma passagem aqui que ele fala desse Bhakta número um, eu acho que vai aparecer agora, mas eu achei bacana. O Bhakta número um é representado por uma divindade, uma pessoa que depois se torna um devoto tão forte, né, que ele fica pedindo sempre mais crises e adversidades, porque quando eu tenho crise e adversidade, eu fico focado em você o tempo todo, oh Lord, me mande mais adversidade, para mim jamais esquecer de você, né? Umas passagens assim interessantes, os tipos de bhaktas, e um exemplo mais extremo, né? O segundo tipo, eu estou mudando a ordem por conveniência. Uma pessoa não é um bhakta em crise. Ela não quer uma crise para Bacta. Sempre que ela inicia algo, um negócio, ela simplesmente pede ajuda ao Senhor. Que você possa remover os obstáculos, né, que, ao meu sucesso. Então, qualquer empreendimento, casamento, negócio, uma viagem, que você me proteja. Então, este tem um nome, Atarti. Atarti. Então, quando começa o negócio, você faz esses rituais pujas e você coloca uma grande foto de Lakshmi, a deusa da riqueza, a deusa da prosperidade. Você coloca uma foto de Sarasvati quando você quer passar um exame, porque é o deus do conhecimento, o deus da sabedoria, né? E assim por diante. Portanto, Deus, nesta segunda categoria, ele não é ainda um fim, mas é um meio, né? As duas primeiras categorias. Uma é quando eu estou em crise total, aí eu busco refúgio em Deus. O outro é quando eu estou iniciando, eu já sendo mais sábio, mais cauteloso, eu não espero pelos momentos de fracasso e crise, mas eu vou dizer, eu tenho que evitar o fracasso e crise, lembrando do Senhor antes de iniciar os meus empreendimentos, né? Deus se torna um meio e o fim é o meu sucesso. Então, um é um fim por si e o outro é o meio. Imagine, você ama mais os meios ou o fim, você ama o fim apenas mais do que os meios. E por quê? Porque quando um fim é alcançado, os meios também são abandonados. Se houver um meio alternativo, também desistiremos, porque eu obtive o fim. Então, isso me faz lembrar, né? O Yin Yogi, ele vai gradualmente abandonando a Vasana, de Upasana e de Karma Yoga, na medida que ele vai crescendo no Yana Yoga, né, até que, num estágio mais avançado, o Karma Yoga se torna natural e espontâneo, a observação do Dharma se torna natural e espontâneo, e o buscador de moksha está focado nas declarações finais de identidades apresentadas nos Vedantas, né, no Yana Yoga dos Upanishads. Então, os meios servem determinados propósitos e eles vão sendo naturalmente deixados para trás e você vai utilizar um outro meio. No caso, a busca de moksha, você precisa um outro meio e esse outro meio já não é simplesmente Saguna Brahman, mas as escrituras reveladas por Saguna Brahman, que revela a natureza de Nirguna Brahman como a própria natureza do Jiva Atma.
O terceiro tipo de bhakti é aquele que está interessado em saber, saber, saber. Ele quer saber mais e mais sobre Deus e alcançar Deus apenas através do conhecimento objetivo. Este indivíduo, ele simplesmente ele vê Deus como um fim. Eu quero conhecer tudo a respeito de Deus, né? Deus é o meu objeto de conhecimento. Deus não é um meio, Deus é o meu objeto de conhecimento. Portanto, Deus é o que é mais querido por mim. É um devoto intermediário. Olha, intermediário. Ele também é chamado de Niskama Bhakta, né? É um devoto desinteressado. Ele não está interessado em usar Ishvara, usar Deus como meio para obter coisas ou sair de crises. Ele está interessado em Deus por Deus. Ele compreendeu que Deus realmente é o fim de tudo isso. Compreender o que? A natureza de Deus. Se eu compreendo a natureza de Deus, eu compreendo o que? A natureza do eu, né? Ramana colocava nesses termos, né? Você pode seguir o caminho da busca pela natureza de Deus, né? Então você é um bhakta, né? Um bhakta devoto do Criador. Ou você pode fazer esse processo vedântico no qual você é devoto pelas escrituras que revelam a natureza nirguna de Deus, e aí você se torna um vedantino, né? Um vedantino, que é um devoto do conhecimento, mas é um conhecimento não objetivo, mas o conhecimento da real natureza do Jivatma como idêntica à natureza do Deus que ele buscou por tanto tempo. Você entende, Alcione? Ele é também referido como um Niskama Bhakta, é um devoto desinteressado. Porque não é que ele não tem nenhum interesse, ele tem interesse, né, em compreender Deus. Deus é o fim, mas no fundo, no fundo, até mesmo os maiores devotos desinteressados, eles têm um interesse, que é o interesse de se libertar do oceano do samsara, de se livrar do oceano do samsara, de remover a dor inerente, né, a esta prisão do samsara. Mas eles parecem ser totalmente desinteressados como um devoto intermediário, porque eles querem só o quê? Eles querem Bhagwan, eles querem o Senhor, nada mais. Tudo que ele faz é pelo Senhor, é para o Senhor. E, naturalmente, o quarto Bhakta é o Bhakta mais elevado. Ele é também um devoto extremamente e realmente desinteressado. Niskama Bhakta é o nosso grande herói, os grandes yanis, os grandes Mahatmas, né? O Bhakta que descobriu que o Senhor não está fora ou longe de si, quem cumpriu o Senhor, e ele é Uttama Bhakta. Ele realizou o Senhor como a essência no coração de tudo e de todos os seres vivos do universo. Ele cumpriu significa ele alcançou, realizou. Este é o Bhakta mais elevado, para quem Deus não é nem sadhana, nem sadhyam. Não é nem o meio, nem o fim. Primeiro eu via Deus como algo fora de mim, que pudesse me poupar de muita dor, de muitas crises, que pudesse me proteger. Depois eu vi Deus, e a minha devoção é mais com base em gratidão, 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 gratidão. O meu interesse é simplesmente expressar a minha gratidão, a minha devoção, a minha reverência. Mas para este quarto e último estágio de devoção, Deus não é mais nem o meio, nem o fim. A minha obsessão com Deus não é mais algo contido numa divindade ou entidade, porque Deus foi reconhecido como a minha natureza intrínseca. Então, este Bhakta é o Bhakta autorrealizado, ele é o Yani, né? Realizou que Deus é a natureza do eu.
a real natureza do eu, do Atma, do ser, é Deus, e neste caso nos referimos a Nirguna, Deus, Nirguna Brahma, Nirguna Ishvara. No próximo arquivo, nós vemos que nós discutimos no verso 13, né, qual seria o remédio, a solução, né, a solução para a problemática da doença do samsara. Nós vimos que o diagnóstico precisava ser feito de modo absolutamente correto, de modo que a administração do remédio pudesse ser eficaz. O remédio precisa ser administrado com a ajuda a escritura, com a ajuda do guru. E, fundamentalmente, esse remédio significa compreender a natureza de Deus e viver segundo as leis e os princípios. É a resignação, a devoção, a reverência para com Deus, Ishvara Praptihi, resignação, que é uma aceitação de Deus e suas leis e das circunstâncias da minha vida que se apresentam de momento a momento. Eu preciso me entregar, me render a Deus, compreendendo naturalmente todas as minhas responsabilidades a respeito das circunstâncias da minha vida, discriminando o que eu posso fazer para mudar o curso, a direção da minha vida. Isso tudo fará de mim um bhakta, um devoto de Ishvara. A solução, então, aqui é resumida, condensada como Bhakti, aquele que integrou Deus, né, na sua vida, explorando a compreensão deste relacionamento, que através do qual permite uma aceleração enorme no processo de preparação, purificação, refinamento do complexo corpo, mente e sentidos. A mente permanece muito bem resolvida quando nós compreendemos que nós não temos controle a respeito do nosso destino. Está tudo na mão de Ishvara, totalidade de todos os fatores. O que ocorre com os nossos desejos e aversões? Eles são neutralizados nesta compreensão de que eu tenho alguma coisa a fazer no momento que eu coloco o quê? A minha atitude, a minha palavra e ação no campo. Ali eu tenho o exercício da escolha, do livre-arbítrio, do meu poder de discriminação à minha disposição. Mas quando o parábada chega, as circunstâncias chegam, eu não tenho mais escolha. Eu tenho que simplesmente usar o parábada, usar as circunstâncias, sejam elas quais forem, para compreender o modo qual eu posso melhorar as minhas respostas aos estímulos que são os parábolas que Deus me apresenta. Solução é este Bhakta, e o Bhakta somente é possível através desta compreensão profunda deste relacionamento. Próxima pergunta, então, seria, mas o que é esse tal de Bhakti? Quem é um Bhakti? Como eu me torno um Bhakti? O que é Bhakta? Devoção? Bhakti. Krishna inicia o tópico do Bhakti, começa a elaborar esse tópico. Ele apresenta 4 tipos de Bhakti, que são, na verdade, 4 estágios de devoção. Não somente 4 tipos de Bhaktas, mas 4 estágios. O mesmo Bhakta passa por esses estágios na medida que o Bhakti é aquele amante de Deus. A gente ouve muito falar no âmbito das religiões ou das igrejas evangélicas, temente de Deus, temente de Deus, temente de Deus, né? Então, o temor a Deus é enfatizado como um espírito que permite ao indivíduo se conduzir na vida de modo mais adequado e dármico, né? Porque eu tenho medo de quê? O medo
nas correções que Ishvara vai mandar para mim, né? Tenho medo de Papa Karma, né? Ele vai me punir, né? A escritura dele, ele vai te punir ou ele vai te, né, compensar. Então, são expressões religiosas mais simples, né? Mas que dão, pelo menos, uma orientação ao indivíduo de que existe um Deus e eu preciso seguir determinadas normas de conduta para que eu possa viver de modo mais sereno e tranquilo. Mas aqui nós estamos falando, né, de uma atitude de devoção muito mais sofisticada. Você não é mais simplesmente um temente de Deus, você é um amante de Deus. Você é um devoto realmente. Você tem reverência e amor por Deus, porque Deus te deu aquilo que é o mais valioso de tudo. Quando alguém nos dá um presente, como nós nos sentimos a respeito daquele alguém? Se o presente for um presente realmente maravilhoso e valioso, eu me sinto extremamente grato e eu digo assim: eu te amo porque você me deu algo mais valioso possível, né? Eu passei uma vida inteira querendo uma casa própria e agora você, né, por qualquer motivo, me graciou com uma casa própria. Então, eu jamais vou esquecer você. Eu te amo. A gente ama tudo aquilo que nos dá, nos propicia coisas muito valorizadas por nós. Esse Shwara nos deu o quê? O nosso corpo-mente. E não somente nos deu e diz assim, agora se vira aí e vê como é que você tem que operar esse instrumento. Não, ele opera para a gente. A gente não faz nada. Não, você vai ter que fazer a digestão, controlar a temperatura, vai ter que fazer muitas coisas, né? Mas aqui está o manual, veja como você faz. Não, ele sabe que o intelecto humano não tem condição de controlar nada. Ele só pede uma coisa a nós: a capacidade de observar que existe um Criador e que existem leis e princípios que regem o campo da interação da criatura. Você precisa viver em harmonia com as leis de Deus e com os outros seres vivos e inertes. Só isso que a gente precisa fazer, né? Nós não tememos Deus, nós queremos simplesmente oferecer as nossas ações com espírito de gratidão e reverência, né? Muita gratidão no coração pela oportunidade de me dar esse instrumento de experiência e conhecimento e operá-lo para mim, deixando para mim somente o exercício de minhas escolhas, porque eu sou o único ser nesta criação, neste planeta, pelo menos, que tem o poder de escolha. Sob pressão das vássanas, mas ainda assim eu tenho sempre a possibilidade de reorganizar e redirecionar a minha vida, né? Do declínio espiritual para a elevação espiritual, leve o tempo que for, custe o que custar, eu vou começar a exercer este livre-arbítrio de modo inteligente e através da espada do Viveka, entre Dharma e Adharma, eu vou vencer esse inimigo do poderoso Maya, que são os desejos com, com como é que se diz? Vinculativos, adármicos. Primeiro, nós vimos que as pessoas não vêm com esse espírito e com essa sensibilidade para reconhecer o Criador, porque elas não têm punho espiritual. Elas têm vássanas materialistas, que alguns podem dizer, mas é punho, porque essa vássana materialística fez eu nascer numa família muito rica agora. Mas a gente quer realmente punho espiritual, a gente não quer punho material. Punho material pode ser profundamente doloroso, pode ser papa mascarado de punho.
quando ele é puramente material. Eles não acreditam em Deus, são os nástikas, ateístas, e, portanto, eles se afastam de mim, de Deus, mas existem alguns raros seres abençoados no Vedanta Brasil, entre outros círculos, que, por causa de seus méritos de vidas anteriores, chegaram neste nascimento com vasanas meritórias espirituais, punhas, e eles encontraram os caminhos, né, no meio do oceano, no meio da floresta Sansara, que os conduzem a Deus. Tanta ênfase, né, no espírito religioso e espiritual, que é muito diferente do que essa galera por aí propõe, que é simplesmente uma espiritualidade instantânea fundada em atalhos. Atalho significa: eu não quero passar pelo relacionamento Ishvara Jiva Jagat, que eu não ligo para Deus, não acredito em Deus, mas eu quero ser um grande iluminado. Ignorância mascarada de sabedoria, eles são os sábios, mas eles não são os sábios que eles imaginam ser, como disse aqui recentemente o texto, né? São cegos, se proclamando sábios, se propondo para guiar outros cegos, e os cegos que entrarão em contato com esses pseudo-gurus, eles são cegos sem punha espiritual. Portanto, cada pessoa encontra o professor que ela merece, porque tudo isso existe dentro de uma estrutura meritocrática. Por que tanta ênfase na religião? Se você não reconhece Deus, você jamais se libertará do samsara. Mesmo que você se apresente como um grande guru e tenha milhões de discípulos em torno de você, você é um falso guru. Essa é a verdade. Os falsos gurus servem determinados propósitos, sim, mas são falsos gurus. São ridículos. Quando você passa por tudo isso e olha para trás, meu Deus, tem aí um homem da vida que, às vezes em quando aparece assim, eu tenho que ver, mas é muito ridículo, né? Eles fazem papéis ridículos mesmo. E não falam sobre Deus, não falam sobre Karma Yoga, entendeu? Só falam sobre o sentir, né? E essas coisas que existem por aí. Mesmo que eles não saibam qual é a natureza de Deus, até conhecermos a natureza real de Deus, as Escrituras apresentam, né, naturezas temporárias, ensinamentos temporários, né, que apresentam Deus para a nossa adoração. Vai apresentar Deus em sua forma saguna, colorida pelos atributos dos gunas. É como se fosse uma fórmula de matemática, onde nós temos o resultado, onde você vê um x, eu me fiz lembrar disso, né? Aquelas equações, né, difíceis, você tem o x, você tem que descobrir qual é o fator x, né? Então, você tem que fazer diversas inferências matemáticas para descobrir o fator x. Então, as escrituras vão dando essas divindades, esses istadevatas, são divindades pessoais, ista pessoal, que são simplesmente representações de uma equação que, quando você for resolvendo esta equação, você integrou Deus na sua equação de vida, como eu costumo dizer, e até que você compreenda que esta ou aquela divindade, na verdade, era ali me conduzindo ao Criador original, em sua natureza saguna, Brahma, o Ishvara, em sua natureza nirguna, eu, Brahman, que é o conhecimento final e a devoção final. Portanto, Krishna apontou que aquelas pessoas que se rendem ao Senhor, ao Deus, de forma de Istadevata, podem ser classificadas de 4 tipos. Então, está falando dos devotos, inicialmente, eles se voltam para um Saguna Deus, ou Arjuna,
no capítulo 7, 16, nós já passamos por ele. Ó Arjuna, 4 tipos de pessoas virtuosas se rendem a mim: o aflito, o buscador de riqueza, o buscador de conhecimento e o sábio. E ele chamou Arjuna de Bharatashaba, que é o melhor entre os Bharatas. Primeira classificação de devoção, de devoto, né? É aquele devoto pidão, né? Ele pede, 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 principalmente quando ele está em crise. Ô Senhor, dê-me um problema contínuo. Aí teve esse aqui. Esse aqui é o suprassumo do devoto pidão, o devoto que lembra de Shwara só quando está em crise, e ele fala: Ô Senhor, me mande crise e problemas continuamente, de modo que eu jamais esqueça do Senhor. Farei meus pujas, as minhas sadhanas, para que as crises sejam resolvidas e removidas. Depois nós vimos aqueles devotos que invocam o Senhor sempre que eles têm um desafio pela frente, como passar um exame, né? Ou passar num concurso público no Brasil, que é uma das coisas mais difíceis de passar, né? Não existe nada de errado com este estágio, este nível de bhakti. E é por isso que muitas pessoas consideram que a religião é apenas para pessoas fracas. Ah, esse aqui é um bom insight, hein? Algumas pessoas falam assim, não, esse negócio de religião é para pessoas fracas. Elas estão sempre chamando Deus para resolver as crises, e sempre que elas têm um desafio, eles chamam Deus para ajudá-las. Eu não preciso de ajuda de ninguém porque eu sou forte, né? Você acredita em religião, em espiritualidade? Você deve ser uma pessoa fraca, você deve ter fracassado muito na vida. Por isso que se você se voltou para a religião e para a espiritualidade. Essa é uma bem conhecida, né? Ah, olha só, o cara, ele voltou. Ele é um fracassado, por isso ele voltou para a religião e a espiritualidade. Quem é que já ouviu falar sobre isso? Eu fui acusado disso também. Mais tarde, este devoto, né, é promovido a um estágio superior, no qual, dentro do seu progresso, né, que ele não somente chama Deus, invoca Deus no momento de crise, mas também antes de iniciar empreendimentos novos. O terceiro tipo, nós vimos, é aquele que considera que o próprio Senhor não é um meio para obter algo, mas ele é o fim, porque eu sou um devoto ardente do Senhor. Eu só estou feliz quando eu estou pensando no Senhor, quando eu estou dedicando minhas ações ao Senhor, quando eu estou fazendo os meus pujas com o Senhor, eu estou apaixonado pelo Senhor, virou uma obsessão e isso preenche o meu coração como nada mais, né? E depois, no último nível, é o nível do Yani, é aquele para quem Deus não é um meio nem um fim, mas Deus é o eu, é o Atma do Jiva Atma, né? O Deus é o Atma de Paramatma, o Deus é o Atma de Ishwara Atma. Existe somente um Atma de natureza una, não dual, e tudo é este Atma. Então, Deus não é nem um fim, nem um meio, mas é a minha própria natureza intrínseca, né? Krishna apresentou 4 tipos de bhaktas, mas nós precisamos compreender que são 4 estágios de bhakti para a mesma pessoa. Talvez não no mesmo nascimento, mas é possível que no mesmo nascimento a gente atravesse esses 4 estágios de devoção a Deus.
Pode iniciar como temente de Deus, aí você começa a adorar Deus, né? Pedindo proteção e segurança a Deus. Depois você se torna um, um amante de Deus, né? Tão extremista, né? Tão radical, que você só quer pensar em Deus, falar em Deus. Você se torna um pastor de Deus genuíno, né? Até que o indivíduo possa investigar a natureza deste Deus até compreender que é a minha própria natureza. Então, a pessoa vai passar por esses 4 estágios numa vida só. Não é assim, Marcelo? Ok. Então, uma vez que eu utilizo o Senhor como um meio para obter coisas materiais ou sair de problemas, eu desenvolvo a maturidade necessária para reavaliar este meu relacionamento com o Criador. Eu entendo que obter coisas mundanas não estão me dando a segurança e felicidade que eu buscava. Eu compreendo a limitação de tudo aquilo que pode ser obtido neste mundo mítia configurado pelos gunas de Maya. Todo isso é impermanente. Nada neste mundo contém a felicidade intrinsecamente que buscamos. Uma vez que eu compreendo as limitações de tudo que existe no mundo, eu continuo a ser um Bhakta, mas eu não sou mais um Bhakta egocentrado, eu não sou um Sakama Bhakta, um devoto com interesse egóico, só para mim. Eu me torno um Niskama Bhakta. Lembra do ensinamento? Sakama Karma, ações egocentradas, Niskama Karma, as ações que servem o interesse da comunidade, dos outros, do meio ambiente. Eu me torno um Niskama Bhakta. Ishvara, para mim, não é um meio para obter coisas, para mim, pessoalmente, mas é simplesmente um fim. O objetivo meu é amar Deus. Esta é a evolução gradual de Bhakti. E um Yanashu, Bhakti é aquele que é realmente informado em grande medida. Este Bhakti muito maduro, ele compreende algumas coisas muito claramente. A primeira é que para ele uma coisa muito clara é que só Deus pode me dar segurança e felicidade. Então, isso já envolve um nível de maturidade enorme. O segundo fator, que é muito claro para este devoto mais maduro, é que Deus pode ser realizado apenas em termos de compreensão, conhecimento. Eu não posso realizar a natureza de Deus somente através de ações e palavras, né? Ou repetição de mantras, ou de determinados pujas orais, verbais. Eu não obtenho Deus viajando no tempo e no espaço, mas somente compreendendo a natureza de Deus. Deus é todo pervasivo, então eu não preciso de ir do ponto A para o ponto B. Antes eu pensava que Deus fosse uma entidade, uma pessoa, uma divindade que morava, né, em alguma loca celestial. Agora eu compreendi que Deus é omnipresente, omnisciente, é o substrato desta ordem aparente. Portanto, eu não preciso ir para nenhuma loca ou local para contatar Deus. Está descrevendo o Karma Yoga, né, que viu Deus manifesto como causa material e causa inteligente. A inteligência que está regendo esse campo de interação no qual a gente vê o mundo mineral, vegetal, animal e humano, né? E você está vendo, né, esta inteligência suprema, toda pervasiva, né, que o faz omnipresente e onisciente. Portanto, o que eu exijo não é uma jornada física no espaço-tempo, eu preciso da compreensão do que é a natureza de Deus, aqui e agora.
Esta realização é chamada de Ishvara Prapti. É igual a Ishvara Yana Prapti. Anteriormente eu disse que eu queria Deus, agora eu digo que eu quero o quê? O conhecimento a respeito de Deus. E é por isso que essa pessoa é chamada de Jnanasuru, que significa praticamente um Karma Yoga. Eu quero pureza mental, eu quero refinamento, eu quero um coração puro, qualificado para o autoconhecimento e moksha. Eu desejo o crescimento espiritual, eu já não desejo nada nesse mundo, eu preciso de compreender a natureza de Deus para que mais adiante eu compreenda a minha real natureza como idêntica à natureza de Deus. Então, ele conhece um outro fator importante. Ele se tornou um Bhakta muito evoluído, então lembre-se de todas essas três etapas. Então, ele sabe que eu quero conhecer a natureza de Deus, então ele sabe que eu quero apenas o conhecimento, não quero uma experiência de Deus. Ele sabe que Deus, Ishvara Yana, só é possível em uma mente purificada, portanto, as minhas ações, elas buscam a purificação e refinamento do intelecto do Jiva. Eu preciso de pureza mental e emocional para compreender claramente a natureza de Deus. Portanto, eu quero Deus, eu quero a compreensão de Deus, eu quero o conhecimento de Deus, este é o propósito da minha vida, eu quero a pureza de espírito, e, portanto, este Jinyasuru Bhakta continua a ser uma pessoa religiosa, mas ele usa a religião para obter o quê? Pureza e refinamento mental, emocional, espiritual. E esta conversão é a conversão de uma pessoa religiosa e uma pessoa espiritualmente religiosa, que é o Karma Yoga do Vedanta. O Karma Yoga do Vedanta é uma pessoa altamente evoluída. Nós deixaremos essa conversa linda, maravilhosa para a semana que vem, de modo que a gente não queime o arroz nem o feijão, né? Alguma coisa da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.